Quando a gente ama alguém acima de tudo, a gente quer proteger essa pessoa de qualquer coisa, mesmo que isso signifique mentir, mesmo que isso machuque. Mas, você sabe, mentira tem perna curta e o tiro acaba saindo pela culatra. Eu e a Bruna começamos a namorar quando ainda éramos muito jovens, muito novinhos. Foi com ela que eu amadureci, foi com ela que eu virei homem, comecei a trabalhar, a ser independente. Tenho certeza que, se não fosse por ela, eu não teria chegado a lugar nenhum. Sempre fiz questão de agradecer e valorizar muito a mulher que eu tinha ao meu lado. Sempre mostrei o quanto eu era apaixonado por ela. Mesmo começando a namorar tão cedo, eu nunca tive dúvida nenhuma de que queria ficar com a Bruna pelo resto da minha vida. Esse era o meu pensamento. Só depois de 10 anos juntos, conseguimos casar. Sabe como é? Nunca sobrava dinheiro para nada. Foi com muito esforço, muita economia e muito trabalho duro que conseguimos juntar uma graninha para construir a nossa casa. Construímos nossa casinha nos fundos da casa dos pais dela. Era tudo muito simples, mas era nosso. Era a nossa casa. 2 anos depois, veio a notícia mais esperada por nós. A Bruna estava grávida. Claro que a questão financeira passou pela cabeça. Já vivíamos apertados em 2, imagina em 3. Mas tudo bem. Deus sempre dá o que a gente precisa e eu sempre tive isso na minha mente. Eu fico um pouco preocupada de faltar alguma coisa, Fernando. É isso. Olha, enquanto eu viver, vou dar o meu máximo, Bruna. Nada de básico vai faltar para você e para o nosso filho. Eu prometo, juro. Eu confio em você, meu amor. Mas eu vou ter que parar de trabalhar. E já é tudo tão apertado pra gente, né? Olha aqui. Confia em mim, por favor. Sempre, sempre. Eu te amo mais que tudo. Eu também te amava muito. Depois de tantos anos, ainda amava como se fosse no começo, como se fosse naquele tempo de início de namoro. Nunca tive olhos para outra mulher. Nunca traí minha esposa. Nunca nem pensei nisso. Ela era a única no mundo e por ela eu faria qualquer coisa. E fiz. Nessa época, eu trabalhava como auxiliar de escritório, mas meu sogro era pedreiro. Para tirar uma grana a mais, passei a fazer uns bicos com ele. Trabalhava bastante, dormia pouco e foi nessa fase que comecei a ter alguns problemas. Comecei a me sentir mal, muita dor de cabeça principalmente. Claro, naquele ritmo que eu estava, era difícil aguentar mesmo. Minha mulher vivia pedindo para eu ir ao médico, mas, primeiro, eu não tinha tempo. Segundo, precisava ser num hospital público, sabe como é demorado essas coisas, né? Até que um dia eu estava no escritório me sentindo muito mal, mais mal do que de costume. De repente, apaguei, simplesmente desmaiei. O pessoal lá do trabalho me levou para o hospital e, quando acordei, já estava lá sendo levado para fazer alguns exames. Passei o dia inteiro no hospital, um exame atrás do outro. Aquela demora, aquele monte de gente, ninguém falava nada, ninguém me informava nada. Fernando, onde você está? Estou preocupada. Bruna, eu estou bem. Ainda não me liberaram, mas está tudo bem. Como ela já estava com aquele barrigão enorme, pedi para ela ficar em casa e jurei que estava tudo bem. Mas, várias horas depois, um médico apareceu e disse que eu tinha... Ele disse que eu tinha uma massa. Sei lá. Eu não entendi o que ele estava falando. Fiquei nervoso. Pedi para que ele me explicasse melhor. Ele disse que eu precisava fazer mais exames, mas que eu tinha um tumor na cabeça. Como assim, tumor na cabeça? Eu fiquei ali, olhando para ele sem acreditar, achando até que eu tinha entendido errado. Como assim, tumor na cabeça? Eu tô com câncer? É isso? Fala logo. Mas ele disse que eu ainda precisaria fazer mais exames para saber se era benigno ou maligno. Pelas características, ele não queria falar, mas eu percebi que era alguma coisa ruim. Naquele dia, fui para casa desolado. Chorei muito no caminho. Eu era um cara novo, saudável.
Como eu podia ter um tumor na cabeça? Como isso foi acontecer? Minha mulher grávida de 8 meses em casa. Imagina se ela soubesse, ia ficar maluca. Eu não podia passar isso para ela. Não podia fazer ela passar esse nervoso. Então, decidi não falar. Quando cheguei em casa, fiz a maior cara de fingimento e falei para a Bruna que estava tudo bem, que tinha sido só um mal-estar mesmo. Mas não. Só Deus sabe como foi difícil segurar aquilo, como foi difícil jantar aquele dia junto com ela, fingindo que estava tudo bem. Esperei ela dormir e fui tomar banho. Me tranquei no banheiro e ali fiquei, chorando por horas. Se eu tivesse mesmo câncer, se eu tivesse mesmo essa doença, o que eu ia fazer? O que ia ser de mim, da minha vida? Peguei o celular e comecei a procurar na internet sobre isso. Mas era cada coisa horrível que só me fez pior. Aquela noite, não consegui dormir, não preguei os olhos. Passei a noite em claro pensando como a vida da gente é. A gente não é nada, nada. Quando a Bruna acordou, mais uma vez fingi que estava tudo bem, me arrumei e fui para o trabalho. Aquele deve ter sido o pior dia da minha vida. Eu não consegui me concentrar em nada e nem podia dividir com ninguém o que estava acontecendo. Eu tinha mesmo que procurar um especialista, fazer mais exames, mas eu não queria. No fundo, eu estava com medo, muito medo do que ia descobrir. Enrolei, mas decidi ir. Só avisei para um amigo do trabalho que me acompanhou, porque eu precisava de um acompanhante para fazer todos esses exames. Demorou muito mais tempo do que eu achei e tive que inventar um monte de desculpas para a Bruna, porque demorei para voltar para casa. Ela ficou desconfiada. Onde é que você se meteu o dia inteiro? E não fala que estava no trabalho. Olha a hora. Precisei ficar até mais tarde lá. Foi só isso, só isso. Eu te conheço. Não me engana. Faz dias que você tá assim, estranho, quieto. O que tá acontecendo? Ah, Bruna, não é nada, não é nada. Eu só preciso de espaço, sabe? É difícil você entender isso. É difícil sim, muito difícil. Você nunca foi desse jeito. Agora que eu tô prestes a ter o nosso filho, você mudou completamente. Ah, foi horrível, horrível. Ela tinha razão. Há dias eu estava estranho, mas eu não queria falar. Não queria que ela passasse por aquela agonia, não queria que ela sofresse como eu estava sofrendo. Queria proteger a minha mulher e acabei magoando ela. A Bruna chegou a achar que eu estava saindo com outra mulher. Imagina. Vê se pode. Tudo que já estava difícil acabou piorando alguns dias depois, quando o resultado saiu. Acho que, no fundo, eu já sabia, mas a gente sempre tem um fundinho de esperança, sempre tem a nossa fé que faz a gente acreditar. Mas, quando a realidade chega, ela é muito mais dura. Eu estava com câncer. O tumor era maligno. O médico foi me falando tudo e eu, mais uma vez, não entendi muita coisa que ele falava. Disse que era num lugar que dava para operar, mas que era muito perigoso. Eu teria que fazer quimioterapia para prolongar minha vida. Como assim prolongar minha vida? Ele disse como se fosse uma boa notícia, sabe? Disse que, se eu seguisse certinho o tratamento, podia ter mais 2 anos de vida até. O que era aquilo? Mais 2 anos de vida até? Eu estava ouvindo que tinha no máximo 2 anos de vida, se fizesse o tratamento tudo certo. Era isso? Imagina, como assim? Minha cabeça estava girando, começou a doer, fiquei com a vista escura. Parei de ouvir. Meu telefone começou a tocar bem na hora, era a Bruna. Eu não podia atender, desliguei. Mas ela continuou insistindo e eu desligando. Até que veio uma mensagem. Ela acabou mandando uma mensagem para mim naquela hora. Vai nascer. Recebi essa mensagem no meu celular. A Bruna me mandou essa mensagem. Vai nascer. Foi como se eu tomasse um choque de realidade. Na hora, levantei, deixei o médico falando e corri para casa.
Nada era mais importante do que o meu filho. Meu filho ia nascer. Tudo de uma vez na minha vida. Foi tudo rápido, mas deu certo. O Luiz Fernando nasceu. Nosso pequeno veio ao mundo, lindo, saudável, forte. Olha, tive uma emoção tão grande naquele momento. Como pode, né? Até então, tinha sido o pior dia da minha vida e agora o melhor. Tudo tinha mudado. Meu filho estava no meu colo. Era o melhor dia da minha vida. Mas eu chorei tanto nesse dia. Tanto. Precisei até ser contido pelos médicos. Não parava de chorar. O dia mais feliz e mais emocionante da minha vida. Acho que não dá nem para entender, não dá para explicar qual era a minha sensação naquele momento. Passei alguns dias bem, só pensando e curtindo o meu filho. Parece que Deus queria me dar uma trégua. Até o mal-estar passou por um tempo, de verdade. Mas aí, um dia, quando eu estava em casa com a Bruna e o nosso filho, acabei desmaiando de novo. Uma dor muito forte na minha cabeça e, mais uma vez, apaguei. Dessa vez foi ainda mais sério. Foi tão sério que a Bruna deixou o bebê com a mãe dela e disse que ia comigo para o hospital de qualquer jeito. Eu já tinha acordado. Disse que não precisava, mas ela falou que a gente ia descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo. Insisti. Falei que não precisava, que ia sozinho ao hospital, que ia chamar um amigo. Mas ela, desconfiada, não ia me deixar, não ia deixar que eu fosse sozinho mais uma vez. Então, não tive outra alternativa a não ser abrir o jogo. Tive que contar tudo para ela. Foi uma conversa muito dura e difícil. A Bruna até arregalou os olhos, achou que era uma brincadeira. Pedi perdão, perdão por não ter falado. Eu não queria que ela passasse por isso. Pedi perdão porque a culpa era minha. Fernando, como é que você me escondeu uma coisa assim? Meu amor, me perdoa por estar passando por isso, por estar doente. Eu não queria que você se preocupasse. Você é meu marido, meu amor. A gente tem que procurar um médico, aliás, um outro médico, uma segunda opinião. Eu queria acreditar que tem alguma chance, Bruna, mas não tem. Eu tô com medo. Eu não quero deixar você e o Luiz. Ele é tão pequeno. Para. Você não vai morrer, Fernando. Presta atenção, para Deus nada é impossível. Você vai começar o tratamento, vai se recuperar. Acredita nisso. Ela não estava entendendo. Eu já tinha pensado muito sobre isso. A verdade é que eu não tinha a menor chance. Esses tratamentos são muito agressivos. Eu não tinha nenhuma garantia. Aliás, eu sabia que eles só me dariam alguns meses de vida a mais. Esses tratamentos só iam me fazer sofrer. Essa que é a verdade. Fazer essa quimioterapia fortíssima ia me trazer um monte de efeitos colaterais. Eu ia ter que ficar internado, enjoado, sem apetite, sem conseguir nem me levantar sozinho de tão fraco. Eu não queria passar por isso. Queria viver meus últimos meses bem, em casa, ao lado da minha família. Foram muitas brigas, muitas. A Bruna não aceitou minha decisão. Fomos a muitos médicos e todos diziam a mesma coisa. Seria uma luta muito cansativa e sem nenhuma garantia, sem esperanças de que eu saísse vencedor. É duro ouvir isso, muito duro, mas essa era a minha realidade. Por amor a ela, para ver minha mulher feliz, decidi voltar atrás na minha decisão e aceitei fazer o tratamento. Decidi me tratar, mesmo que isso fosse me destruir. Decidi fingir que algum milagre poderia acontecer, só para Bruna ficar feliz, porque ela realmente acreditava. A fé dessa mulher sempre foi gigante. Enfim, meus dias têm sido muito difíceis, dolorosos. Às vezes, sinto que não tenho mais tempo, porque fiquei muito fraco, com dor, sem cabelo. Sei que estou definhando dia após dia. Já sofri muito, mas hoje não sofro. Hoje consigo enxergar com clareza. Deus me deu o tempo que eu precisava. Fui muito feliz na minha vida. Muito, muito. Amei.
Fui amado, tive um filho, conheci o amor mais poderoso e forte que existe e me sinto pronto, preparado para descansar. A mensagem que quero deixar para minha Bruna é que sempre vou olhar por ela e pelo Luiz. Sempre vou cuidar deles. Quero que ela fique bem, que seja feliz, porque ela é a mulher mais incrível, perfeita e maravilhosa que já conheci na minha vida. Bruna, sinto muito, muito mesmo por não conseguir envelhecer ao seu lado, mas sou grato demais por tudo que você fez. Grato por tanto tempo ao seu lado. Isso, só isso, já me faz uma pessoa feliz. Obrigado, viu? Por tudo. Estou pronto, pronto para descansar.